Seja ele quadrado, redondo, grande, pequeno, veneziano, de parede ou de piso, a verdade é que todo mundo tem pelo menos um espelho em casa. E eu sou super suspeita para falar, porque eu adoro colocar espelho nos projetos, porque além de ampliar o espaço, valoriza muito a iluminação. Mas além de toda essa parte estética, tem uma parte de cuidados que você tem que ter na hora de comprar e também na sua casa, para manter esse espelho e deixar ele bonito por mais tempo. Sabe aquelas manchinhas pretas que ficam na borda do espelho? Então é disso que eu quero falar. Uma pergunta: você sabe como que é feito o espelho? Porque isso é uma parte importante para entender todo esse processo. Então vamos lá, eu vou te explicar bem rapidinho, de uma forma bem simples, só para você entender como que funciona. O espelho nada mais é do que um vidro, que é aplicado camadas metálicas de um dos lados. A primeira etapa desse processo é a lavagem do vidro. Então eles lavam bem e depois aplicam uma água desmineralizada, porque os minerais que saem direto da torneira fazem com que com esses metais que vão ser aplicados depois, eles não grudem bem. Então eles jogam essa água, aí vem uma camada de estanho liquefeito e aí sim a prata, que quando ela começa a endurecer é que o espelho realmente começa a aparecer do jeito que a gente conhece, né? E aí tem um processo, que é o processo galvânico, que ele aplica uma camada de cobre, mas tem muitas empresas que já não usam isso, que é a chamada copper free, que é sem esse cobre, sem esses metais pesados. E aí depois disso é aplicada algumas camadas de uma tinta protetora dessa prata. E é nesse ponto que eu quero chegar, é sobre isso que eu quero falar. Porque se essa tinta for danificada, essa prata vai ficar exposta e é aí que começa todo o problema. Prata exposta é igual a oxidação. Eu vou aproveitar e mostrar mais de pertinho, porque como isso aqui é uma amostra, ela tá toda estragada aqui nos cantinhos, né? Já faz tempo que eu tenho ela, então para vocês verem o que acontece, né? Como que fica com esses cantinhos quando a tinta começa a sair. Sabendo disso, o que você tem que fazer para evitar tudo isso? Eu tô partindo do princípio que você já tá escolhendo uma boa marca de espelho. E aí então você vai escolher a sua vidraçaria, onde você vai comprar seu espelho. Então tem que ser uma vidraçaria de confiança, que você conheça, enfim, porque todo o manuseio do espelho pode interferir em estragar essa tinta nas bordas. Porque pensa comigo, essa chapa, ela vem inteira dessa fábrica. Então as bordas estão 100%, né? Então, essa vidraçaria, ela vai ter que cortar o espelho na medida que você precisa. E na hora desse corte, se não for bem feito, se o processo disso não for bem feito, pode sim danificar a lateral e aí com o tempo você começa a perceber essas manchinhas e pode vir disso. Então, o primeiro ponto, escolher uma boa vidraçaria de confiança que vá trabalhar da forma correta. Depois disso, o transporte. Essa vidraçaria tem que levar o espelho até a sua casa coberto. Por quê? Se ele colocar a parte refletiva para fora, ele pode causar um acidente, enfim, por refletir, pode atrapalhar algum motorista. Isso não deve ser feito. Então, se ele virar ao contrário, essa tinta vai estar exposta. Se ele não cobrir isso, imagina esse espelho no caminhão, no carro, enfim, vindo totalmente exposto. Alguma pedrinha pode bater, areia, enfim, tudo isso pode também danificar. Quando ele chega na sua casa, a instalação tem que ser feita com as fitas de instalação na vertical, não pode ser na horizontal. Por quê? Se tiver alguma umidade e se formar algumas gotículas, essas gotículas não podem ficar paradas, né? Então, se for na horizontal, elas podem ficar em cima da fita. Por isso, tem que ser na vertical, para elas escorrerem, secar e tá tudo ok. E aí, um cuidado que você tem que ter na sua casa. Paredes com umidade, sim, pode estragar totalmente o espelho. Então, se você tiver umidade em alguma parede, tem que tirar ali todo o reboco, refazer esse chapisco, passar um impermeabilizante e aí sim aplicar esse espelho. Como limpar esse espelho? Primeiro,
Não use aqueles limpa-vidros. A forma correta para limpar esse espelho é com água e sabão. Se você achar que não foi o suficiente, use um álcool. Mas independente do que você for usar, nunca borrifa direto no espelho. O ideal mesmo é você colocar isso num pano e aí sim aplicar, para evitar que isso escorra e fique parado ali na borda do espelho. Então, para evitar essa umidade, sempre no pano. E aí imagina se você usar ainda um produto que seja ácido. Ele com certeza vai corroer. Então, a melhor coisa para evitar é usar água e sabão ou álcool. Mas independente do produto que você for usar, sempre pega um paninho depois, seco, e seca bem esse espelho. Se você tiver um espelho com moldura e você achar que escorreu uma água ali, algum produto, pega um secador e passa. Pronto. Assim você vai garantir que não vai ter umidade acumulada ali nos cantinhos. Ah, só mais um ponto sobre umidade. Banheiro é úmido e a gente sempre tem espelho no banheiro, né? Então, depois que tomou banho, abre a janela, abre a porta e deixa esse ar circular. Além de todo esse cuidado que tem que ter com o espelho, eu só queria falar mais duas coisas para te ajudar aí na hora de escolher. Existem algumas variações de espessura desse espelho. Então, uma regrinha que eu sempre penso, que eu acho que é fácil de lembrar. Se você tiver um espelho grande, procura usar uma espessura um pouco maior. 6 milímetros eu acho que é uma boa espessura. Por quê? Quanto mais fino esse espelho for numa placa grande, maior a chance de distorção. Então, para uma peça pequenininha, pode usar uma espessura menor. Mas para uma peça que for maior, usa os 6 milímetros que vai dar tudo certo. Além disso, eu quero te falar das variações de cor que existem no espelho. Então, tem o espelho prata, que é o mais comum que a gente usa, que essa espelhação é aplicada num vidro transparente. Depois, tem o fumê, que a espelhação é aplicada num vidro fumê, e o bronze. Além disso, tem o vidro argentato. Ele não é refletivo, mas eu só queria falar mesmo como curiosidade, porque ele usa a mesma espelhação. Então, como funciona? Eles pegam um vidro e dão uma camada, um banho de ácido, e aí ele fica fosco. Depois disso, eles aplicam essa mesma espelhação e aí ele fica como se fosse um acetinado. Adoro, fica super bonito. Eu tô com uma amostrinha de espelho aqui, minha, só pra mostrar pra vocês essa tinta atrás. Então, essa cor aqui só quer dizer qual é a marca, né? Cada marca tem a sua cor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, que você conserve aí melhor o seu espelho pra ele ficar bonito por mais tempo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa pra mim nos comentários, que eu vou adorar responder. Até o próximo. Tchau!